Ei, Psyu, o vídeo já vai começar. Antes de ir embora, passa na descrição e confere o link da plataforma Apoia-se para a campanha de financiamento continuado do meu canal. A partir de R$5 você pode ser um investidor e garante com isso recompensas e vantagens exclusivas. Passa lá. Então bora lá. Compasso Binário. Quem tá falando aqui é Caetano Brasil, um dos apresentadores deste seu podcast Hello Ouvindo. O Compasso Binário está no ar e eu estou aqui com o meu inseparável companheiro Ney Souza. Hello, Ney, tudo bom, né? Olá, Caetano, olá, ouvintes do podcast. Uma noite muito quente aqui em Florianópolis. E pelo que tô vendo aqui, que agora na segunda temporada nós temos imagens, a gente consegue se ver, consegue ver o nosso convidado. E tô olhando pros olhos azuis de João Camareiro, esse grande violonista que eu tenho a honra de entrevistar aqui nesse podcast. Fala com a gente, João. Salve, salve, meus amigos queridos, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom que eu cheguei na segunda temporada, que aí eu consigo ver vocês, o papo fica melhor. A gente interage de outras maneiras. Pô, que privilégio. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. João, que pra quem não conhece o trabalho, tá o quê? Tá dando mole, papando mosca, pois estamos falando de um dos principais violonistas da nossa geração. Afinal, estamos aqui reunidos, geração 90 do choro. Olha isso. Só, tá vendo? Isso aqui é um documento histórico. Depois verdade. a gente vai falar disso aqui, ó, né? O João que é nascido no 1º de junho de 1990, estou certo? Está corretíssimo. Olha, no passa ou repassa, agora eu passei de verdade. Passou, né? De verdade. Acertei esse quiz. Geminiani, quero trazer aqui porque aqui, não sei se você sabe, mas essa parte do mapa astral é importante, porque o quê? Eu que sou desse núcleo humor, piadas e conteúdos diversos, vamos chamar assim? Sim. Eu acho que o quê? O mapa astral é uma coisa imprescindível pra você saber com a pessoa que você tá relacionando. Você não vive com a pessoa, você sabe o mapa astral. E aí a gente vai ver claro. O quê? Geminiano, esse cara que é o quê? Da comunicação, é o cara que é o contato com a galera, é um pouquinho também da dupla personalidade. Não sei, vamos descobrir isso aqui durante essa entrevista desse podcast. Pois é, eu devo te confessar que eu tenho um certo trauma em relação a esse assunto astrológico, porque desde pequeno me perguntam assim, qual é o teu signo? Eu falo Gêmeos, aí a pessoa, com aquela cara meio amarela, assim, aquele sorriso amarelo, tipo, nossa, poxa. Que pena, sabe, assim, Bom duas você, caras, né? duas caras e não dá pra confiar e não sei o que, aí eu falei, pô, gente, eu acho que eu não sou nada disso, mas... Enfim. O fator Gêmeos, ele tá claramente associado ao completo domínio dos 7 cordas de aço e os 7 cordas de nylon. A gente pode ter um João Camareiro gêmeo para cada estilo de 7 cordas. Isso foi se revelar mais tarde na sua vida, Caetano. Mas eu isso acho chique, não faz acho... minha parte essa análise. É o Caetano que faz essa análise mais complexa e tal. Eu tô só dando um chute aqui. Sei. Jogando as ideias, legal. É uma visão muito generosa sobre o meu signo. João, a gente tem aqui uma reunião da geração 90 do choro, onde ambos, né, todos os três, são de estados que não são o Rio de Janeiro, né? A gente viveu e aprendeu o choro fora do cenário carioca tradicional, onde o choro nasceu, mas que a gente sabe que o choro se espalhou. Já te encontrei tocando choro em Porto Alegre, você toca choro pelo mundo inteiro, na verdade, e a gente está sempre falando disso, falou muito disso na primeira temporada do Compasso Binário. Eu queria saber de você como é que o choro foi importante na tua formação musical e quando que você decidiu que ia ser a música, assim, o resto da sua vida a música ia estar lá presente com você pra sempre. Bom, eu acho que o choro tá como um elemento central, assim, nesse caminho. Eu digo caminho porque eu não consigo enxergar como uma escolha. Não como uma coisa imposta, não nesse sentido, mas no sentido de que eu nunca parei pra pensar, escolher. Será que eu vou tocar ou será que eu vou ser arquiteto? Sei lá. Será que eu vou tocar ou eu vou estudar direito, engenharia, o que fosse, né? Sei lá, qualquer outra coisa. Eu fui indo, fui tocando. Eu nunca me vi fazendo outra coisa, acho que nunca pensei em fazer outra coisa.
acho que agora, depois de um tempo, assim, de vida, de músico, de profissão, né? Eu fiz 30 anos agora em 2020, o que não é nada, né? Mas, assim, já dá pra pensar que eu trabalho profissionalmente desde os 17, 18... Eu já tenho uns aninhos, assim, de trabalho, né? Dá pra ter uma noção, assim. Em alguns momentos eu comecei a pensar, falando, nossa, imagina se eu tivesse feito outra coisa, como será que teria sido e tal. Mas só agora que eu tô me dando conta e pensando. Mas, assim, o choro sempre foi esse norte pra mim. Foi onde eu comecei a tocar. Acho que é onde eu me sinto melhor tocando. Eu acho que esse espírito coletivo dessa música, acho que é uma das coisas que mais me apraz, sabe? É uma coisa que eu acho que é muito especial. E eu acho que o choro proporciona isso. O choro é uma música que agrega a pessoa, né? Agrega humanidade, tem espaço para todo mundo, pro iniciante, pro avançado. E hoje em dia a gente lidando com essas questões um pouco mais profundas, sociais, assim, né? Questões de gênero, de identidade racial, identidade de gênero, e propondo essa inclusão e tal. E você vê como pro choro é como se fosse, claro, existe essa diferença, né? Claro, existe porque tem poucas pessoas fazendo, mas né, a música foi sempre feita por essa... o choro nasce de uma classe, entre aspas, desprivilegiada, né, no Rio de Janeiro, com muitos protagonistas negros, né? Claro que sempre teve essa ausência da mulher, claro, porque, né, a gente sabe que ao longo da história, infelizmente foi assim. Acho que agora finalmente existe um movimento maior, assim, em relação a isso, para começar a mudar isso. Mas, enfim, tô dando essa volta toda pra dizer que eu acho que o choro tem uma aura inclusiva, e através da música, né, que eu acho que não pode ser de um jeito mais humano, mais acolhedor e mais bonito possível, eu acredito, eu queria até acrescentar nesse sentido que você tá falando, que quando a gente se insere numa linguagem musical, e eu acho que você vai concordar comigo, é muito mais sobre mergulhar nesse universo e nesta profundidade que caracteriza a história, que caracteriza o modus operandi da coisa, né? Porque tocar choro não é tocar as notas das composições, né? É viver esse encontro, é estar na roda, é partilhar a música com as pessoas dessa maneira. E eu acho que quanto mais a gente usa os nossos espaços, né? Principalmente hoje, que cada um tem o seu quadradinho de terra na internet para mostrar o que pensa e como conduz a vida, e que diretamente vai se refletir no que a gente faz como arte, eu acho que fica mais fácil a gente encontrar eco, né? Então, enquanto eu sou um músico negro ou sou um músico LGBT e me encontro com outros pares, né? Eu acabei, inclusive, lançando um vídeo sobre isso no meu canal recentemente, falando de 5 LGBTs do choro, como é importante a gente se conectar com essa raiz, né, com essa origem que, como você muito bem disse, nasce de uma classe popular, de uma classe mestiça com muitos protagonistas negros, e que ao longo da sua história também teve com menos voz, mas as mulheres como uma presença essencial, né, nessa música. Acho que quanto mais a gente se conecta com essa essência, mais a gente tá ligado nessa verdade e nessa coisa que é a língua do choro, né? Essa coisa ecumênica, essa coisa, como eu gosto de dizer, assim, um aprendizado 100% horizontal, né? Não tem essa coisa de eu sei, então eu ensino pra você, né? A gente aprende na troca. Sim, concordo absolutamente. Eu acho que isso é um espírito mesmo do choro, né? E por mais que exista implícita essa hierarquia dentro do choro, eu acho que ela é sempre não, né? Sempre é muito tempo. Mas eu acho que na maioria das vezes ela é feita de uma maneira generosa. Quando você tá com a presença de mestres de verdade, no melhor sentido da palavra, você não se sente, né, usando essa figura que você falou do vertical e do horizontal, você não se sente inferior, né, verticalmente. A pessoa tá sentada do teu lado, te olhando, é assim que faz, aqui, essa música você não sabe, aprende aqui. E eu acho que isso é uma característica que eu acho que só a música proporciona, sabe?
Só a música proporciona, acho que uma troca dessa profundidade de maneira tão espontânea, juntando uma habilidade humana tão precisa, né, mecanicamente, tecnicamente exigente. Como é que, né, se você pensar, é um fenômeno que tá acontecendo, né? A gente tá tocando uma música complexa e todas as pessoas estão sincronizadas, fazendo a mesma coisa. A gente nunca pensa sobre isso porque é a coisa mais banal, né? Pô, que besteira, lógico que é isso. Tá, Sim. mas para e pensa um pouquinho. Qual outra atividade humana que duas pessoas que nunca se viram sentam e começam a trocar, dialogando do mesmo jeito, assim, E sabe? esse ponto sobre pessoas que não se conhecem, eu ia puxar isso, você falou perfeito. Você pode a gente pode se encontrar agora Pois é. e tocar. Agora não, porque agora é pandemia, infelizmente, mas... Agora a gente não pode se encontrar, exatamente. Fique em casa, hashtag use máscara, mas, Isso. né, em situações usuais do mundo normal, né, que a gente conheceu antes de tudo que a gente tá vivendo, isso é uma realidade, né? Você encontra uma galera e às vezes não... Tá tudo na música, né? Assim, como a Sim. gente ouviu as mesmas coisas, como as nossas referências são as mesmas, a gente... E isso acontece, né? Eu me sinto muito privilegiado por partilhar de momentos como esse. Eu também. Eu já ouvi de alguns amigos, assim, às vezes acontece esse tipo de reflexão no meio da roda, ou acontece ainda... Claro, a gente que é violonista, João, acontece pra caramba, de tipo... Pô, cara, eu não posso ir na minha gig hoje, vai lá acompanhar aquela cantora pra mim. Sim. Aí você fala, tá, vou, mas qual que é o repertório? Não, é o samba, você já conhece o samba, entendeu? Vai lá. Aí você chegou lá, né? E aí a música acontece. Sim. E já falei com um querido amigo meu, Fabrício que toca comigo no quarteto aqui em Floripa e tudo mais, toca em tudo que é samba, grande percussionista aqui de Floripa. O Fabrício, ele fala percussionista. Um sotaque manezinho bem puxado. Toca Fabrício, pandeiro pra caramba. claro. Queridaço. Fabrício, Ele conhece, morou no Rio um conhece. tempo. A gente se frequentava muito. Queridaço. Isso. Ficou com um bolão ali. Tá vendo, gente? Tocar choro é igual morar no mesmo bairro. Um fala do outro lado, outro fala... Isso. Pô, Claro, Fabrício! Casado com a menininha! Isso. Filho da Net! Exatamente. Ele mesmo! Claro. O Fabrício tinha o regional Gingo do Mané aqui há muitos anos atrás, junto com o Rafael Galcia, a Fernandinha do Cavalo, que trabalhou claro. na escola portátil, que você deve ter tido mais contato. Claro, o ainda, Rafael né? Canhoto, não é? Isso. O Rafa me deu aula de 7 cordas, assim. Legal. A primeira roda de choro da minha vida que eu vi pessoalmente foi com o Ginga do Mané aqui em Floripa. E são amigos muito queridos. Eu tenho um quarteto com o Fabrício e o Rafa, e eu divido o solo com um flautista também maravilhoso aqui, que é o Lucas Madeira. Legal. E, enfim, mas aí o Fabrício, ele fala umas pérolas, assim, do nada, assim, com aquele sotaque maravilhoso que ele tem. O Fabrício é um cara muito Sim. hilário, né? Aí eu falava assim, como é que pode, né? A gente toca junto, assim, do nada, é a primeira vez que eu faço um som aqui com essa cantora e tal. Ele fala, claro, pô, tu conhece os discos tudo? Então você já conhece, já ouviram as mesmas coisas? Isso é tão simples, mas é tão complexo, porque isso não funciona, e até em outros estilos dentro da música. Sim. Às vezes você reúne uma galera que ouve às vezes as mesmas coisas, mas quando se encontra, e às vezes não rola muito tocar junto, e no choro é uma coisa basal. Sim. As pessoas estão sempre se encontrando em lugares diferentes, tocando repertórios diferentes, mas todo mundo tem essas referências harmônicas e das gravações. Eu acho que isso que você falou é uma coisa basal, né? Uma coisa da base, né? Não sei nem se a etimologia é a mesma, mas me remeteu a essa palavra da base, Acho né? que Porque a base do choro, a essência do choro é a música coletiva. É um monte de engrenagens, e eu sempre faço esse desenho, assim, essa comparação, me sinto meio repetitivo falando, mas assim, eu acho que não tem um desenho melhor, assim, você pensa num relógio funcionando, é um monte de engrenagenzinha pro solista, pro ponteiro, pra coisa toda funcionar, e todo mundo tocando junto. Se não tiver esse comprometimento interpessoal, e especialmente esse comprometimento com a música, não rola, sabe? E no caso especificamente do choro, desse repertório que a gente conhece, tem uma coisa do... Claro, essa história que ele falou de ouvir os discos, mas eu acho que assim, e aí já puxando a brasa pra nossa sardinha, que toca esse tipo de música,
E sei também, Ney, não sei se o Caetano também toca, mas eu sei que você toca jazz e outros estilos, assim. Mas tem uma coisa que essa música te prepara, né? Sim. Essa música te prepara, te dá uma... de novo, é o basal, né? Ele te dá uma base como músico acompanhador ou como músico improvisador, que seja qualquer estilo de improviso, seja, né? Enfim, você desenvolve uma capacidade de maleabilidade, né? Uma flexibilidade de música, de entender o tipo de acompanhamento, de entender a tonalidade, de entender as cadências, que isso te dá uma flexibilização para tocar em qualquer situação, né? Acho que isso é um grande ponto, assim, dessa música. Ela te, além de ser esse poço social que a gente tá falando até agora, tem essa coisa técnica musical que é riquíssima, né? É uma escola, assim, é uma grande escola. É uma escola que te exige muito. Muito. E a noite é uma grande escola. O bar, o baile, isso é uma grande escola. Sim. Isso que você tá falando, pô, você pode ir lá no meu lugar. Nossa, quantas vezes a gente já não fez isso e dá aquele friozinho na barriga, aquele desafio, mas, cara, Nossa, que aprendizado que é isso. Isso é uma aula, né? Então, pô, tô tocando contra a formação, não, aqui eu tenho que tocar menos assim, mais assado, pô, aquilo. E no final, o que faz ficar bonito é isso, é cada um olhar pro todo e pensar, né, pô, o que eu posso fazer, o que vai somar? Se eu não tenho nada pra fazer, eu não faço nada, e pronto. Assim, é o ápice da sabedoria. E às vezes não fazer nada é muito bom, né? Tipo, é o melhor que você Caetano, pode você fazer. é clarinetista, né? Eu vi uma vez um concerto da Mônica Salmazo, do Ginga e do Proveta. Maravilhoso. Nossa Aqui em São Paulo, maravilhosos, assim. E aí aquela coisa, né? Aquela surra de beleza, assim, aquela coisa deslumbrante. E aí eu lembro de ver o Ginga acompanhando a Mônica brilhantemente, ela cantando aquela coisa assim, né? E aí eu lembro de ver o Proveta colocar o clarinete na boca, assim, eu falava, mas que ele vai fazer, né, bicho? O cara, porra, não é possível, o cara é muito gênio mesmo, o que ele vai fazer aí? Aí ele colocava, pensava uns segundos, tirava o clarinete da boca, não tocava nada. Mas isso aconteceu assim várias vezes, sabe? Quando a música toda rolando na cabeça dele, mas aí antes dele tocar ele fala, pô, não, né? Não. E foi uma aula pra mim, assim, tão grande, porque Total. a gente se depara com isso, né? Enquanto tá tocando, fala, o que eu tenho que fazer agora? O que eu faço agora, né? Você, talvez, como melodista, né? Instrumento melódico, a gente como violonista, né? Pô, não, preciso fazer um contraponto. Não, preciso preencher. Não precisa, cara. Às vezes não precisa. Se não tá vindo, tá tudo bem. Não faz nada. Eu acho que tem duas coisas interessantes a partir dessa sua fala, que uma é que tocar uma música como essa, que quase nada é pensado antes, né? Quase nada é combinado, as coisas acontecem. Estamos sobre uma mesma base, tocando uma mesma música, mas não sei como falando eu vou tocar. língua, Isso né? vai depender de como você toca e uma coisa retroalimenta a outra. Então é uma música que quando envolve, quando tem esse caráter interpretativo e improvisativo muito forte, de tomada de decisões, né? A gente está decidindo o que fazer o tempo todo, né? E na hora, não tem essa de não, é aquele momento de fazer. E uma coisa que eu sempre bato na tecla com os meus alunos, né? E que às vezes, por oportunidades da vida e métodos às vezes mais convencionais de aprendizado, né? Assim, que vem de outras escolas que encontram uma série de conflitos culturais com a música, com a realidade brasileira, que é de que às vezes a gente dá muita importância para onde vai estar o dedo ou onde estão as figuras na partitura e a gente se desliga do som, né? Sim. Então o cara às vezes é um virtuoso, você põe qualquer partitura na frente dele, ele lê de primeira, assim. Isso é bom, isso é ótimo, mas a gente não pode tirar, eu acredito, dessas coisas o lugar que é delas de direito, né? Que é de ser uma ferramenta para chegar ao fazer música, né? Então, quando você conta essa história do Proveta e que, pô, pra mim é uma grande referência e outros mais, né? Assim como eu imagino que você ficou assistindo os seus violonistas preferidos e vendo onde é que tá o dedo, o que ele tá fazendo, a gente fica assim também, claro. Poxa, por que o cara tá tirando o clarinete da boca? E essas coisas são, como você disse, uma grande aula, assim, porque aí você começa a entender que como isso acontece repetidas vezes,
o que o cara ouve na cabeça dele como música vem muito antes do que ele faz. Então a música existe num estágio perceptivo e auditivo muito antes da execução, né? E é bonito ver quando isso... Porque aí o cara tá fazendo música de verdade, né? O conseguir executar, que é o trabalho técnico e que, poxa, estamos falando de grandes mestres, né? E que, sem dúvida, ele pode fazer qualquer coisa que ele vai pensar, mas vem depois, né? Uma consequência do que existe dentro, né? Assim... E Proveta é um dos nomes mais citados nesse compasso binário desde a primeira temporada. A gente tem um meme aqui de que quem contar a quantidade de vezes que a palavra Proveta foi dita vai ganhar os CDs do Caetano autografados para qualquer lugar do país. Então o Camareiro já continua essa contagem aqui na segunda temporada. Olha só. Já voltou, tem que contar os Provetas todos aí. A gente fala sempre, todo episódio alguém fala uma coisa do Proveta. É regra. Para você ver, né, o tamanho desse cara. Exatamente. Não, eu concordo muito com o que você tá falando. Eu acho que são ferramentas e eu acho que isso é que diferencia o músico no final das contas, assim, sabe? Não no sentido de ser melhor ou pior, ou é mais ou é menos. Eu acho que o cara que consegue ter essa... Aí eu já entro num pensamento sobre o dilema do virtuose, né? O que é o virtuose e tal. Assim, no meu ponto de vista, eu acho que o virtuose é o amálgama de virtudes, né? O cara que tem muitas virtudes, né? Acho que não só o cara que toca rápido ou que consegue fazer dificuldades técnicas. Eu acho que o Proveta, de novo, já que a gente tá falando dele, é assim, a encarnação do virtuoso. Olha o tamanho do virtuosismo, olha o tamanho da inteligência musical do cara, a ponto de não tocar. Pô, já tem muita coisa acontecendo. Eu poderia fazer um negócio fuderoso, lindo aqui. Desculpa, falei palavrão, não sei se pode. Por favor! Então tá. Poderia fazer o que fosse, mas a música tá antes. E eu acho que isso é um aprendizado. E eu acho que isso é uma maturidade que vem mesmo com a vida, com o tempo. A gente também não pode pegar pesado com a gente é jovem, mas com a juventude, sabe assim? Essa sede de muita informação e todo mundo tocando tudo. Mas tem uma... Só pra eu concluir esse assunto, tem uma... O Nelson Freire, numa entrevista que ele deu pro Estadão, eu acho, alguns anos atrás, ele falou um negócio que resume muito essa ideia, essa sensação, assim, que a gente tem em relação a isso, que é comum, né? Ele diz o que esses jovens que estudam 12 horas por dia vão transmitir? O estudo. Porque ele não vai saber falar de outra coisa a não ser do estudo. Uhum. E eu acho que é muito sobre isso, assim. De novo, não me coloco em posição alguma de julgar ou de ser carrasco, de falar, tá errado, esse é o certo, esse é o errado, Não é isso. Mas reiterando e concordando com o que você disse, Caetano. Eu acho que há prioridades, né? No meu ponto de vista, como músico e como consumidor de música, eu acho que tem uma diferença, né? Eu lembro também, eu prometo que é a última história pra gente encerrar esse assunto. Por favor, não. Mas eu fui ver num festival Vila Lobos, numa edição, teve uma noite de pianistas. E eles estavam fazendo o relançamento de um álbum lançado no Brasil no século XIX chamado Álbum Pitoresco Musical, que era um álbum mesmo, literalmente, de partituras, né, e de gravuras, de desenhos da primeira metade do século XIX. E aí tinha lá Botafogo, aí tinha um desenho do bairro e uma música composta. Só que isso foi pré-Chiquinha Gonzaga, pré-Joaquim Calado, Então é uma música super europeia, assim, uma polquinha, o negócio todo ainda não era o Brasil, né? A gente ainda não estava ouvindo o Brasil. E eles relançaram esse álbum e convidaram pianistas, compositores contemporâneos para fazer novos bairros, né? Tocam um bairro antigo e tocavam a composição própria. E aí foi um monte de pianista maravilhoso. Tamara Sieri, aquele super arranjador, Peranzeta, Délia Fischer. E todo mundo, tocou maravilhosamente, compôs lindamente e tal. Umas coisas super sofisticadas e tal, lindas assim. E aí o Cristóvão Bastos, chegou, tocou a antiga. E aí ele tocou um choro dele, chamado Marechal Hermes, né? Que é o bairro dele, né? Onde ele nasceu e cresceu. E é um choro, assim, teoricamente simples, uma melodia lírica. Não tinha nada de, né, muita nota. Cara, mas foi uma comoção geral, assim, sabe? Foi aplaudido de pé durante minutos, assim, um choro, uma melodia linda. Cara, foi uma coisa assim, e eu lembro que eu tava no Rio, não tinha tanto tempo, eu acho. Não sei. Mas eu lembro que eu falei assim, é isso, sabe? É isso que eu quero
fazer, é isso que eu quero conseguir transmitir pras pessoas um dia na vida. Porque é uma coisa tão direta, assim, que eu acho que o cara que tem essa ligação com a música e com o instrumento e com sei lá o que, consegue fazer, sabe? Eu fiquei muito chocado, assim, esse dia, foi chocante, eu fiquei profundamente emocionado. E assim, essas coisas parece que vêm numa hora que elas têm que vir, né? Aquele momento que você tá meio se questionando, pô, mas o que eu toco, o que eu faço, acho que não tem, acho que eu tô escolhendo, acho que eu tô indo pelo caminho errado. Aí chega um cara e te dá aquele tapinha assim, com luva de pelica, falando, não, meu filho, acredita. Vai. E é sobre isso que você tá falando, né, no final das contas. É sobre essa coisa de procurar essa música, seja ela qual for, seja a tua onda, porra, virtuosística no sentido técnico, seja o que for. Mas eu acho que tem que ser a busca pela música mesmo. Isso é uma opinião pessoal, novamente, né? Não é o que é certo ou o que é errado. Acho que nós vamos fazer coro, né, Ney? Por favor, essa opinião sim, pessoal sim. maravilhosa. E tão belamente descrita a partir do... Pô, Cristóvão, que é um querido, um maravilhoso... Que, inclusive, é o rei do Instagram. Tá lá curtindo tudo de todo mundo. Exatamente. Segue todo mundo. Ele é maravilhoso, cara. Não, Cristóvão é presente. incrível. É muita aula de vida com esse cara, Aula assim, sabe? de vida, exatamente. E eu acho que essas pessoas, que todas que a gente tá citando aí como exemplos e como referências, inclusive para as pessoas que estão nos ouvindo já fazer, como eu falo, desde a primeira temporada, o seu caderninho, o seu tome nota, põe no pinguim da geladeira para pesquisar esses nomes tudo depois, né, para não perder de vista. Eu acho que são pessoas que estão numa busca, porque acho que mesmo eles maravilhosos, assim, estão buscando ainda e por isso são tão maravilhosos, estão numa busca de estar cada vez mais intimamente conectado com a sua própria verdade. Eu acho que quando existe essa procura, a gente torna a ponte entre a gente que faz música e quem ouve a música, que também faz música junto com a gente, né? Mas a gente torna essa comunicação com menos obstáculos, né? Ela fica mais curta. Se a gente faz algo que como você diz, não importa como é isso, mas se é verdadeiro, né? Fala no coração das pessoas e de uma forma tão direta que as pessoas, às vezes, elas não entenderam o que aconteceu, mas elas sentiram de uma forma, foram tocadas de uma forma tão especial, que acontece isso, né? O cara toca um choro simples, vamos dizer, e é aplaudido por minutos. Pois é. Esse episódio do Compasso Binário, ele tá sendo excelente porque o nosso tema é o músico brasileiro. E a gente tá aqui sem parar falando da música, dos músicos que fazem música, que a gente admira, falando do Proveito, do Cristóvão, nossos amigos aí. E eu queria continuar porque essa primeira parte do programa, João, chama Reminiscências. Então, a gente falou do início do violão, né, e a música que sempre te acompanhou, nunca foi uma decisão, foi só a inércia da criação e da musicalidade que te levou até aqui. Mas a gente sabe que os músicos brasileiros estão sempre juntos e sempre se metendo em roubada. Então, escolhe aí uma belíssima história de perrengue clássica do músico brasileiro. O que o músico brasileiro tem que passar pra seguir em frente com a sua arte? Eu sei que são muitas, mas tenta escolher aquela assim, que quem não viveu não acredita, sabe? Aquela coisa que você conta a uma pessoa que é não do universo da música, ela fala assim, não é possível, isso não acontece. Nossa, e a gente fala assim, acontece. O que acontece, cara? Olha, eu tenho uma coisa que eu acho que no fundo é um privilégio eu ter, que eu apago essas coisas da memória. E aí eu encontro os amigos, assim, de longa data, que a gente toca há muito tempo junto e tal. E os caras falam, pô, lembra aquela vez, aquela roubada que a gente fez? Eu não lembro. Não lembro, mas não vou estragar o quadro de vocês, não se preocupem. Eu lembro logo que eu tava começando a tocar em Avaré, na minha cidade, no interior de São Paulo. Tem uma cena lá de choro, assim, uns chorões mais antigos, aquele ritual todo da roda de choro, então isso foi muito importante, assim, nesse começo, entender, né, o choro,
como funciona a roda, o silêncio, a importância do silêncio, assim. Enfim, e aí tem um amigo nosso lá, médico, que ele sempre chamava a gente pra tocar. Ele toca violão muito bem, pai de um puta de um violonista que também virou médico, grande amigo meu. Esse amigo é o Paulo Calamita, que tocou no primeiro grupo de choro do Danilo Brito. Era o Danilo Brito, o Jean Correia de cavaquinho e não sei se o Jean tocava cavaquinho ou violão, acho que tocava cavaquinho. E o Rafael Toledo de pandeira, eram os moleques, assim, de 13, 14 anos. E o pai do Paulinho, Dr. Nilson Calamita, eu vou pôr nomes aqui. Eu tô percebendo aí também. Ele sempre chamava a gente, pô, vai ter uma festa na casa do fulano, vamos lá tocar um pouco. Aí a gente já falava, ih, lá vem a roubada do Nilson, né? As famosas roubadas do Nilson. Cara, o irmão dele, o Flávio, toca cavaquinho, percussão, e o Flávio tocava uma espécie de uma timba, sabe? Assim, aquele negócio que o cara põe embaixo da perna, toca com uma vassourinha. Aquela coisa bem de festa, assim, né? De roda, assim. Bom, e aí eu lembro que numa dessas roubadas, assim, tava aquela coisa, assim, inacreditável. Não é possível, tipo assim, não tinha mais o que acontecer de bizarro. Tinha um clarinetista e aí era aniversário de alguém. Pediram pra gente tocar parabéns. Beleza, vamos lá tocar parabéns. Que nunca aí, é afinado, né? Pode ter todos os Não. músicos do mundo, nunca ninguém tocando no mesmo tom, toca no mesmo... Não, senão não vale, exatamente. Não é parabéns, tem que ter. Bom, e aí o clarinetista, Caetano, você pode esclarecer isso tecnicamente, vez por outra tem uma água que escorre do clarinete, né, assim, acontece, né, e assim, se é água, se é baba, se é algum fluido, alguma coisa, isso é discutível. Eu chamaria de vapor condensado. Condensado. Eu traria esse nome. Tá bom. Bom, aí tava lá o clarinetista, a gente tocando, e ele começou a tocar em cima do bolo e balançar o clarinete, e aquela gota, assim, e aí os donos da casa, as pessoas olhando pro clarinete, assim, meio desesperados, e ele achando que tava arrasando. E aquela gota, bom, foi aquele constrangimento, caiu no bolo, ninguém queria comer o bolo, o menininho, o filho do cara começou a chorar, foi um caos. Beleza, não, volta lá pra sala, vamos voltar a tocar mais um pouquinho, tá bom, aí a gente senta, e aí chega o tal do bolo, ninguém quer comer e tal, mas tudo bem, aí a gente parou um pouco, e aí o Flávio, esse cara da timba, bota a timba do lado dele, mas com a pele da timba pra baixo, e embaixo não tinha pele, era aberto. Então ficou como se fosse um tubo, aí passa uma criança com o bolo e um guaraná, acha que é um lixo, joga o bolo e o guaraná dentro da timba. Aí a gente... Bom, depois dessa a gente falou, galera, ó, não dá mais, vambora, tipo assim, essa aqui bateu o recorde de todas, assim, não tem como ficar pior que isso, vambora. Sensacional! É verdade, a gente que toca instrumento de sopro passa por essa coisa, né, porque a gente tá tirando o ar de dentro da gente, então uma hora essa umidade tem que sair dali de dentro, né, e... Não tem jeito. A gente pode fazer o quê? Evitar tocar por cima dos bolos e de outros produtos alimentícios. Isso a gente pode fazer. Exato. Isso, exatamente. É considerado um manual de boa conduta? É considerado um manual de boa conduta. Mas assim, evitar isso aí já são outros 500 e enfim, a gente que toca acaba tendo uma proteção contra o nojo, porque senão a gente tem que parar de tocar, né? Tem que lidar com isso. Claro, não, faz parte. Mas, enfim, tá aí o nosso ouvinte que não sabia disso, né? O que acontece com o ar que vai para dentro do instrumento de sopro quando ele sai de dentro da gente? Não, e todo quanto é músico de qualquer instrumento vai ter alguma peculiaridade física no corpo, no mínimo esquisita pra quem não entende, sabe? Esse fato da gente ter unha comprida mesmo, né? É muito estranho, assim, pra quem não faz ideia. É o dilema da vida. Eu vou pagar um negócio, aí, pô, dou o cartão, dou o dinheiro com a unha, assim, a pessoa fica olhando, olha pra minha cara, assim, tipo, nossa, que cara bizarro. Aí você vai dar com a outra mão, o outro dedo todo ferrado, todo verde, tudo... Sempre rola um julgamento, né? Mas tudo bem, assim, tá bom, é isso aí, gente, não tem o que fazer, né? Beleza, às vezes o trompetista tem aquela coisa de ficar com a boca machucada, né, o trombonista. Fica com a marca, assim, né, no lado. Calo na mão, enfim. Osso difícil. São muitos os desafios que a gente encontra nessa profissão, né? São sim. Durante a primeira temporada do Compasso Binário, a gente falou dos compositores. Então, algo que a gente queria tratar com todos os nossos queridos convidados é como que a composição ela entra na tua vida mesmo e na tua jornada musical, assim. Quando que
que tu se pegou compondo mais, teve algum motivo? Se foi pra finalizar um disco, se você já vinha compondo desde sempre? Como que é pra você? Olha, eu acho que eu sempre tive uma tendência a criar, sim, compor mesmo, mas eu sempre fui muito duro comigo mesmo, assim, especialmente em se tratando de música, sabe? E aí eu sempre achava tudo uma porcaria, morria de vergonha. É signo de terra no mapa. Isso aí depois a gente abre, a gente vê em qual casa que tá. Ah. Sacou? Isso aí é problema astrológico. O que é signo? Pera aí, não, aspas aqui, momento astrológico. Bota uma trilha aí, Neide. O que é signo de terra? Me explica aí. Rapidamente, né? Com meus conhecimentos, assim, profundir um PhD em João Bidu. Temos 4 elementos, né? Água, fogo, terra e ar. Os 12 signos do zodíaco, eles são agrupados em elementos. Sim. 12 dividido por 4 são 3, né? E cada elemento, cada signo, os signos de cada elemento compartilham características comuns, né? Tem as suas específicas e tem as características comuns. Signos de água são os signos mais sensíveis, câncer, escorpião e peixes. Depois, signos de fogo são os signos da ação, da energia, do fazer, que é Áries, Sagitário e Leão. Signo de ar, que é o seu caso, o signo de Gêmeos, que também com Aquário e Libra são os signos da transmutação, da maleabilidade, da flexibilidade, da transformação. E os signos de terra são os signos mais rígidos, os signos mais duros, mais práticos, mais pragmáticos, que aí vai ser Capricórnio, Virgem e Touro. Pela atenção, obrigado. Olha, peraí, não encerra ainda não, Bloco. Eu tenho mais informações. É porque minha digníssima companheira também me ensina muito sobre isso e fala, isso é por causa de não sei o que do seu mapa. E claro que eu concordo. Mas agora, a vantagem disso é que eu sei que eu tenho, assim, 17 milhões de Capricórnios no meu mapa. Signo de terra no Então, mapa. Gente, isso aqui, gente, por favor, eu quero meus exato. sonhos. Bota um aplauso aí, né? Eu cantei a pedra. Pois é, pô, você arrasou na mosca. Eu acho isso o máximo, gente. Eu falo qualquer coisa lá, isso é o seu não sei o que da casa tal. Eu falo, só pode ser. Ela, isso, o quê? né? Pessoa inteligente, ela foi se relacionar com uma pessoa, sabe, conhecendo o mapa astral. Isso aí nós já vamos abrir um canal de comunicação que eu preciso conhecer essa pessoa aí pra gente já tá aqui, ó. Precisa muito, porque aí muito. Deu um match aqui, deu uma sinergia, gostei. Total, ela é muito maravilhosa. Isso é facilmente resolvível com uma roda de choro, que é como se resolve todos os problemas na vida dos chorões, né? Todos os problemas, exatamente. Exatamente, ela vai ficar muito feliz, inclusive. É isso aí, você que já tá junto com a gente na segunda temporada do Compasso Binário, ouviu a vinheta e temos um chorinho pra você. Sempre que você ouvir essa vinheta, que é um pedacinho, né, uma amostra da música Chorinho Pra Você, do Severino Araújo, a gente vai entrar aqui e fazer um recorte no podcast para tocar uma composição nossa pra você. E esse episódio é uma composição do Caetano Brasil. Conta pra gente, Caetano. Fico até emocionado de falar, porque a gente tá gravando esse bloco aqui um pouquinho depois dessa entrevista maravilhosa que vocês estão aí ouvindo. Exatamente. O João Camareiro. Aguenta aí na linha que daqui a pouco ele volta, ele foi só tomar um cafezinho. Que episódio maravilhoso. E foi muito inspirador, né? Mexeu muito com a gente, porque é uma pessoa da nossa geração que tá aí na luta e falando das coisas que a gente acredita e busca enquanto artista, né? E quando a gente se encontra, mesmo que virtualmente, e fala dessas coisas, essas coisas reverberam e inspiram a gente, né? E logo na semana após a entrevista, a gravação com o João Camareiro, eu fiz um choro dedicado a ele, que reúne as nossas influências em comum da música impressionista de Debussy, Ravel, a tendência, né, que o próprio Cristóvão Bastos e o Pedro Paes têm apontado para o choro. E eu fiz em homenagem a ele. A música se chama Ancestral. Vamos tocar ela então.
composição, João. Composição. Você falando que era muito duro com Isso. você sobre o seu processo criativo. Bom, foi isso. Eu tinha umas coisas meio engavetadas, nunca aceitava nada disso, até que um dia esse ser iluminado, chamado Cristóvão Bastos, eu tava com ele na casa dele numa ocasião, assim, porque eu colei muito nele, assim, sabe? O Cristóvão é um cara que é muito, muito ídolo, assim, muito... Eu acho ele um gênio, assim, do nosso tempo mesmo, sabe? Acho mesmo, assim. E fui atrás dele, pô, eu queria fazer aula, queria aprender, queria... E ele, não, tá, vem aí, não sei o que, vamos tocar, aquela coisa, né? Sempre muito generoso, muito, assim. Eu falei desse jeito porque ele não dá aula formal, assim. Agora, no contexto de pandemia, acho que ele tem dado aula de piano e tal. Mas enfim, ele sempre me recebeu para tirar todas as dúvidas e me ajudar com o que eu precisasse. E numa dessas tardes, assim, que a gente passava juntos, ele também toca violão. A gente estava sentado no sofá, depois de comer um feijão com farinha e muita pimenta maravilhosos. A gente estava naquele estado vegetativo, depressão pós-prato, sabe assim? Sim. Um num canto do sofá, outro no outro, conversando, assim, e tal. E aí é isso, né? O Cristóvão fala do coco de não sei aonde, do Nordeste, do fulano de tal, e aí com a mesma profundidade que ele fala da orquestração do Stravinsky, assim, sabe? É muito sério, assim. E aí eu tava com o violão, comecei a tocar um negócio, assim, sei lá, porque é um negócio que eu tinha feito muito inocentemente, não foi nem querendo mostrar nada. E aí ele, pô, que legal, o que é isso? Eu falei, é uma ideia boba qualquer e tal. Ele, não, é bonito. Pegou o violão e a gente desenvolveu e fez uma música juntos. E aí eu saí de lá, assim, meio chapado, né? Falei, eita, fiz uma música com o Cristóvão. Acho que isso é um belo de um sinal da vida, me falando assim, acho que a água bateu na bunda, eu preciso começar a compor, assim, sabe? Isso não é brincadeira. Porque eu acho que essas coisas que não são dadas, a gente deve às pessoas, né? Não como nesse clima de, Salvador, né? O famoso white savior, né? O negócio de, olha, eu vou resolver. Não é isso. Mas eu acho que isso é um presente tão grande que se a gente tem o privilégio, a possibilidade de poder transmitir isso para as pessoas, é um dever, assim, sabe? Se eu não pudesse, porque eu tinha que, trabalhar com outra coisa, e tudo bem, mas não, é isso que eu resolvi fazer da vida, é o meu ofício, sabe? Então eu não posso fechar essa porta. Bom, a partir desse dia eu falei, então tá. Então agora eu vou assumir isso e levar isso mais a sério. Pouquíssimo tempo depois eu tava na casa da Luciana Rabelo, do Paulo César Pinheiro, e o próprio Paulinho chegou e me perguntou, você tá compondo? Porque eu acho que eu cheguei a mostrar uma coisa ou outra que eu tinha feito pra ele, com outros letristas e tal, numa ocasião assim. É uma pergunta... Exato, é uma pergunta... Se o Paulo César Pinheiro chega e fala, você tem uma musiquinha aí? Como é que tá? Não, eu falei, claro, nunca compus tanto na minha vida. Não, tô brincando. Eu falei, não, tenho feito minhas coisas, assim, e tal, e coisa. Aí ele, beleza, me manda alguma coisa aí e tal, não sei o que. Aí na hora que eu tava indo embora, ele me levou até a porta e falou, me manda, mas eu não gosto de uma, não, eu gosto de muitas. Eu falei, tá bom. Aí fiz umas 4, 6, assim. Mandei pra ele e a gente começou essa parceria. Hoje a gente tem, sei lá, umas 20 e poucas. Nossa, que maravilha. Mas eu não acho que eu sou um compositor muito prolífico, não, assim. Eu não tenho talvez o mesmo compromisso com a composição. Não que... Compromisso, não sei se é a palavra certa, porque eu acho que eu tenho muito compromisso. Eu não tenho essa... Constância, talvez. Exato, esse dever, não preciso porque eu tô sem compor. Não, eu deixo muito ir rolando. Eu tenho um monte de ideiazinha escrita, gravada, que às vezes eu pego e faço. O que eu sinto que acontece, aí já entrando num lado um pouco mais místico da história da criação, é que tem hora que parece que a gente tá precisando extravasar alguma coisa, né? Alguma emoção, como se a gente fosse um copo meio transbordando, tem hora que vaza, né? E a música sempre me ajudou muito nisso, ou a música ou a escrita, assim, essas coisas sempre me ajudaram a desaguar essas coisas. E aí eu levo a composição meio desse jeito, assim, eu tive 2 encomendas na vida, que foram desafios maravilhosos. Uma delas eu já entreguei, que foi pro Paulo Martelli, que é um grande mestre do violão clássico, né, no Brasil, no mundo. Vai fazer um disco de músicas dedicadas a ele, grandes compositores, assim, do mundo. E eu dei a sorte dele me convidar. Eu fiquei meio demais. Assim, você tem certeza mesmo? Você vai tocar a música do Sérgio Assad, do Léo Brauer, bicho. Eu não tenho nada a ver com isso, não me bota nessa e tal. Mas ele muito generosamente falou, não, eu quero e tal, e eu fiz uma música pra ele. Então aí foi uma outra relação com a composição também, de assim, tem tudo.
né? A gente tem que... A composição é um trabalho, né? O Paulo César Pinheiro acho que é o grande mestre disso, assim, né? Tipo, ele todo dia acorda cedo, senta a bunda na cadeira e vai criar. Olha pra janela e escreve, sabe assim? É um exercício também. A criação também não deixa de ser um exercício. Então eu procuro ter uma relação tranquila com isso, não me cobrar excessivamente. E acho que tentar deixar sempre esse canal aberto, desentupido, sabe assim? Demais, isso parece um ponto comum, né? Quando você fala com o Paulo César ou com o próprio Maurício Carrilho, que sempre fala, acorda uma hora mais cedo e vai compor um choro, sabe? Que é como se fosse uma coisa fluida, assim. Mas você vai ver os caras, os maiores caras, conseguem chegar nesse nível e eles falam que sempre foi constância, né? Sim. Pô, sempre compus muito, agora não é um esforço. Sim, é natural, né? É parte do processo, né? Exato. Eu acho que tem muito a ver com o ofício, né? Com o fazer, é igual estudar qualquer outra coisa, né? Quanto mais você estuda, não só o instrumento, mais você estuda harmonia, quanto mais você estuda literatura, quanto mais horas você dedica àquilo, a tendência é você desempenhar melhor naquilo, né? Então acho que tem essa ligação mesmo, assim. No meu caso, eu acho que tem uma coisa íntima de não aceitar fazer um negócio que talvez eu não goste tanto, então eu paro no meio. E eu acho que isso acaba sendo um erro. Nada mais é do que uma super vaidade, né? Um ego muito louco que só pode aceitar o que eu achar muito bom, mas nisso eu perco muita coisa, perco o exercício, né? Eu não aceito que... Eu fico assim, não, imagina se alguém vê que eu fiz essa porcaria. Olha a ideia da pessoa, né? Tipo assim. Então talvez seja eu me libertar um pouco desse estigma que eu coloquei em mim mesmo e fazer mais. Mas assim, eu tô falando isso, mas eu tô super numa boa com essa questão, isso não me é um problema, não me custa caro. Eu acho só que é isso, quanto mais a gente exercita, melhor a gente fica. E é engraçado porque assim, a convivência com o Cristóvão, com o João Lira, que é outro cara muito especial na minha vida, os caras são meus grandes amigos, né? O Cristóvão já tem 70 e pouco, o João tem quase 70, e eles... é que me desencaretam, sabe assim? Eu sou muito mais careta que eles, assim. Muito mais. Quando eu comecei a ter contato com eles, eu falava assim, mas não é possível que esse cara faz isso, ele gosta de... Não é possível, ele é o João Lira. E aí, assim, o tempo vai passando e você vai vendo, porra, eles é que estão certíssimos, né? Eu tenho mais é que aprender com eles sobre outras coisas e outras músicas e outras... Isso vai desbloqueando essas barreiras que a gente tem de criação, né? Isso fala muito no meu ouvido, sabia? Pra mim é bom ouvir você falar isso, porque eu sou um pouco parecido com isso também. Já tive épocas de compor muito, né? Teve um ano que eu fiz um cosplay de Maurício Carrilho, Chernobyl, e fiz 100 músicas, 365, não tive esse culhão. Mas 100, eu falei assim, tipo, vou fazer, foi um ótimo exercício. Mas como depois disso, né, que, pô, tem coisas que eu gosto pra caramba, que gravei no meu primeiro disco e depois em outros projetos, e que tem coisas até hoje que quero voltar e tocar, mas depois disso, o meu processo mudou muito, sabe? Depois dessa experiência do exercício intenso, eu senti que o processo... necessitou ficar mais sintético, sabe? Como naquele processo eu tivesse esgotado muito de uma ideia e depois eu precisasse absorver mais para retomar. Então o prazo começou a dilatar mais, mas ao mesmo tempo a cobrança também subiu, sabe? Porque naquele momento eu tinha que fazer 100 músicas, então o que eu tinha era o que eu tinha que, na minha cabeça, né? Não tinha ninguém com a faca aqui falando, faça 100 músicas, eu mesmo, né? Mas essa coisa de você se colocar um número e é um desafio, né? Ou seja, 100 músicas, você passar mais 3 dias sem compor, você não vai conseguir chegar no final do ano com esse objetivo. Mas aí depois, né? E como as nossas referências também são super alto nível, né? Poxa, Cristóvão é uma referência muito grande pra mim em termos de composição. O próprio Pedro Paes, que escreve música maravilhosa e altamente complexa, né? Com nível de informação. E assim, isso me seduz muito, assim. Muito. O Pedro é um intelectual da música, né? Da harmonia. Total! Né? Assim, as soluções que ele no melhor dos sentidos, tá? Não é querendo afastar da música dele, não. Muito pelo contrário. Até porque isso vem pra ele de uma forma muito natural, né? Um dia eu tava conversando com o Pedro, não sei, acho que talvez tenha falado isso no podcast que ele participou na primeira temporada. Tava conversando... E ele sabe que ele é uma grande referência pra mim. Eu tenho uma arte com a cara dele na minha parede,
que fica... É sério, eu tenho minhas referências, tem Debussy, tem Radamés, Anat Cohen e Pedro Paes na parede. A gente ficou amigo através disso. E um dia eu tava falando com ele assim, a gente tava na Praça São Salvador tomando uma, e eu falando com ele assim, não, porque, pô, eu tava ouvindo uma música do Zé Paulo Becker, assim, boa pra caramba. Aí eu falei, né, um estilo mais intuitivo. O que eu queria dizer com isso, né? Que tinha sequências harmônicas e melódicas mais ligadas a uma linguagem tradicional do choro, e que a gente tá mais habituado a ouvir, e que é mais familiar. E eu usei a palavra intuitivo pra falar disso, né? Um estilo mais intuitivo, composição boa pra caramba. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas quem disse que quando a gente compõe de outra forma não é intuitivo? Né? Naquele momento existiu um senso de tomar aquela decisão, mais uma vez como eu falei sobre tomadas de decisão. Sim. Que tomar aquela decisão era melhor, às vezes não tem uma grande estrutura por trás, consciente, que fala assim, agora é isso. Mas você intui que depois de toda a bagagem que você absorveu, aquilo é o caminho. E eu falei, cara, é isso, né? Assim, e eu me afinizo muito com essa história da forma dele compor e do que ele cria. Eu também. E acho que tem essa coisa assim, né? Assim, o Pedro também é um cara super... que tem uma autocrítica muito forte. Ele fala sobre isso, que ele não gosta de ouvir as coisas que ele faz, e eu acho tudo muito genial, né? Mas que tem essa coisa, né? Do quanto a gente se cobra e do quanto a gente cria referências, e a gente quer extrair o melhor, e a gente não quer nada abaixo de 1000, e esse abaixo de 1000 que só tá na nossa cabeça, né? Assim, só a gente tá pensando nisso e dessa forma. Então, pra mim, quero deixar um depoimento pessoal, é muito bom ouvir você falar isso, assim, porque fico, não estou sozinho, tá tudo bem também. Que bom, acho que isso também é um fato inédito na minha vida, viu, Caetano? Já que estamos no momento confissões, fato inédito me abrir assim, falar sobre essas coisas, não só da música, mas da vida. Isso é muito importante, cara. Eu acho que a gente tem que falar sobre essas coisas mesmo, porque a gente acaba desencantando, sabe? Tirando elas desse ou dessa redoma. É quase um processo psicanalítico, né? De trabalhar as questões. Mas eu acho o Pedro Paes um cracaço, assim, bicho. Eu acho, assim... Eu tomei uma porrada na cara, assim, com o Brasileiro Saxofone 2, do Proveta, de novo. Nossa. Que é a primeira faixa do Pedro, bom, né? Eu arrepio todinho. Já é o Mensageiro. Pô, e aquela suíte também, cara, é muito genial, bicho. Aquilo ali é foda, assim, porque... A suíte das 3 oferendas é um absurdo. Eu acho que tá tudo ali. Essa suíte. O Mensageiro, cara, eu acho uma das coisas mais bonitas já feitas, assim, nos últimos tempos, assim, dentro dessa nossa linguagem do choro, da música brasileira. Porque é um negócio que é muito sofisticado, é muito bem feito, é muito na linguagem, é muito profundo, é muito tudo, assim, sabe? E é muito bonito, cara. Você escuta aquilo, é comovente, assim, é um choro impressionista, né? Tem uma... Exato. E eu acho, assim... Voltando, fazendo uma ponte, eu acho que o Cristóvão é muito esse cara, assim, sabe? O Cristóvão tirou essas barreiras todas, assim. Ainda tem muitas, claro, musicais na cabeça, mas ele tirou muitas, assim, e me abriu muito a cabeça pra harmonia, sabe? Eu desde que eu comecei a estudar música, eu tendi a pensar harmonia e teoria de um jeito que na escola ensinava de outro, então eu achava que eu pensava errado e ficava me martelando, me martirizando por causa disso. Pô, eu não posso tocar assim, não posso pensar assim porque tá errado. E aí quando eu conheci o Cristóvão, eu vi que ele pensa muito parecido o jeito de pensar harmonia. Pelo amor de Deus, não estou me comparando com o Cristóvão, tá? Eu tô dizendo assim, método de pensamento, jeito de pensar. Quando eu fui estudar orquestração também com o Leandro Braga, ele também me explicou muito dessas coisas do jeito que eu penso, e tem muito mais a ver com contraponto e menos com harmonia em si, sabe? Uma coisa de muito mais horizontal e menos vertical, enfim. Acaba que o Cristóvão tem um jeito de enxergar a harmonia que eu acho absolutamente brilhante, assim, sabe? As saídas que ele acha e como ele pensa, e eu sempre tive uma resistência muito grande, assim. Resistência acho que é a palavra errada, acho que é uma ignorância muito grande com os modos gregos, sabe? Eu sempre achei muito... Eu não sei, eu nunca me dei muito com aqueles nomes. E eu sempre pensava o acorde, a escala sobre um acorde, que você acaba chegando no modo, né? E eu morria de vergonha disso. Achava que era uma coisa mais absurda do mundo eu ter isso, e porra, morria. E aí eu vi uma aula do Cristóvão, que chegou um aluno
Não, porque eu queria falar sobre composição atonal e não sei o que, e sobre modo grego e de não sei o que, de não sei o que lá, porque o Cristóvão falou, olha, cara, eu não sei direito esses nomes assim e tal, e coisa e tal, eu penso assim, assado, aí eu falei, sabe, foi aquele, me libertei disso, assim. E essas coisas, cara, fazem muita diferença no nosso aprendizado. Por isso que eu acho que tem muita coisa do ensino de música que tem que ser revisto, sabe? Porque eu fui ensinado na escola de que o certo era até aqui, e aí a pessoa põe uma parede. Não, não é isso. Claro que, assim, eu também não sou do extremo de que não exista algum tipo de regra ou algum tipo de caminho. Na verdade, eu acho que a regra é o que estrutura o que a gente tem como um estilo ou uma linguagem, certo? Elas são importantes, mas eu acho que elas não têm que ser impeditivas. Exatamente. Eu acho que elas têm que demarcar o território. Falar, não, por que isso soa? Por que isso é um choro? Porque ele tem uma forma, ele tem uma estrutura, ele tem uma recorrência melódica, harmônica, alguma coisa que vai fazer ele soar aquilo. E ok, eu acho que assim, se você quiser quebrar isso, eu acho maravilhoso. Só que você tem que ter um fundamento para quebrar isso e continuar soando como aquilo, que é o caso, assim, de muita coisa do Cristóvão, o próprio Pedro mesmo, com esse choro mensageiro, estrutura, né, de harmonia, estrutura de melodia, é foda. E tá tudo dentro da linguagem, mas tá totalmente desconstruído, assim, entre aspas, né? É confuso, né? O contato com essas pessoas é sempre muito libertador. Falando da geração anos 90 aqui do choro, que a gente tava há relativamente pouco tempo tocando lá na roda, né, com regionais e contrapontos e dino e tudo mais, e a gente, quando ouve o choro do Pedro Paes, explode a cabeça, né? Você fala, peraí, o que tá acontecendo aqui, né? Tem alguma coisa de errado que eu tô amando. Tem alguma... Não é? Exatamente. Um caminho novo, né? E assim, você falou do Debussy, Caetano. É assim, acho que Debussy e Ravel, acho que são minhas grandes paixões da vida, assim, tipo... A gente vai precisar o quê? Achar uma cidade, um prédio pra gente morar um do lado do outro, João Camareiro. A gente vai ter que ser. Tem mais coisas em comum do que pode supor nossa vã filosofia. Exatamente. Mas o que eu ia dizer, só pra concluir isso, é que você tá falando isso, né? E eu lembrei de uma história. O Wagner compôs muita coisa de vanguarda, né? Pra época dele. E se não me engano, o prelúdio do Tristão e Isolda foi uma peça muito revolucionária e tal e coisa. Ele mudou algumas maneiras de pensar harmonia e tal e coisa. E os críticos caíram metendo pau. Alguns críticos disseram que era o fim dos tempos e que ele tava acabando com a música e que não podia existir nada depois daquilo, que ele tava fechando o caixão, assim, sabe? Assim, que coisa horrorosa que esse cara tá fazendo. E aí o Debussy diz exatamente o contrário. Ele fala, onde vocês estão vendo o final, eu tô vendo um começo, um caminho novo de possibilidade. E aí aconteceu tudo que aconteceu. Com a música, com a harmonia, com a orquestração, com tudo, né? Então eu acho que, fazendo quase que um paralelo com isso, né, Ney? Assim, de você ver um cara compondo um negócio assim, aí você pode, nossa, acabou com o choro e com a música, e você fala, não, cara, pera aí, eles estão abrindo uma portinha nova aqui, ó, que tá abrindo um universo novo. Exatamente. Pra compor e pra pensar e pra orquestrar o choro, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que fechou lindamente esse nosso bloco de histórias e coisas profundas. Agora a gente entra na sessão Acerta o Passo, que são aquelas perguntas mais rapidinhas, as perguntas curtas. Chegou no meu núcleo, né? Chegou aquela coisa do meme, chegou aquela coisa do humor e piadas, né? Direção de clima. Você tá vendo que é bem dividido aqui, né, João? Como é que é o... Tô vendo, como é que é o... Setorizado, é por isso que funciona. Essa é a receita do sucesso de vocês. Olha que beleza. Tudo organizado, setorizado, é um profissionalismo raro. Muito bem. Então vamos lá. Tenta pensar na primeira coisa que vem à cabeça e manda ver. Tá. O que te faz compor, tocar ou escolher uma música pra executar? Qual é o impulso? Emocional. O impulso é absolutamente emocional. Em todos os sentidos, né, que o emocional engloba. Sensacional. Que música você levaria pra uma ilha deserta? Introdução em Allegro, do Ravel, pra flauta, clarinete, harpa e quarteto de cordas. Pra
Você que lute, meu amor. Se chegar com uma resposta assim, ó, na tua cara. Maravilhoso. Isso é lindo, inclusive. E tem uma versão do próprio Ravel para 2 pianos, que também é de chorar, de bonito. Vocês estão anotando, né, ouvintes? Pega aí, ó, as referências. Se você pudesse realizar um pedido, um desejo, tipo aquela coisa do gênero, encontrou um gênero, não sei o quê, que pudesse melhorar a vida, a realidade do músico no Brasil, que pedido seria esse? Pague os músicos decentemente. Pague os músicos. Decentemente, não é só pague não, porque tem gente que paga, mas paga mal. A gente tinha que ser muito mais valorizado e ganhar muito melhor pelo que a gente faz. Com certeza, João. Se você pudesse escolher uma pessoa da música pra passar um dia inteiro junto, quem seria? Viva ou morto? Você escolhe. Nossa, tem tanta gente, tem que ser uma só. Os gêmeos aí, agora vem o quê? O sol em gêmeos, que ele impede. Você não sabe o tamanho da dificuldade que é responder esse tipo de coisa. Eu tô respondendo assim, tipo, papum, porque eu não quero... Mas você tá arrasando. Tipo, uma música ou um músico, puta merda, aí é muito difícil, cara. Você tá me mexendo comigo, eu não vou conseguir dormir essa noite. Devia ter falado tal coisa. Um músico. Bom, eu vou pensar num cara que tá aqui perto, que é o Cristóvão. Maravilha. Cristóvão Bastos. Maravilha. Perfeito. Uma pessoa, pode ser um colega da música, que quem tá ouvindo a gente precisa conhecer o trabalho dessa pessoa. Nossa, tem tanta gente boa. Que difícil, cara, pensar em um. Tem uma pianista maravilhosa, mineira, chamada Luísa Mitre. Eu sou muito fã da Luísa. Eu acho ela incrível, casada com um grande amigo também, o Lucas Telly, super violonista. Eles têm um trabalho com toca de tatu que eu acho maravilhoso. Esse disco da Luísa chamado Oferenda eu acho lindo, lindo de morrer. Tem uma valsa lá que eu adoro, que se chama Valsa da Espera. Pô, é foda, assim, ela é muito craque. Pra gente encerrar, se você puder definir em uma palavra, ou uma frase, ou uma coisa objetiva, o que é ser um músico brasileiro? Eu preciso arrumar uma frase bem paradoxal e dicotômica. Cara, eu acho que o que resume é amor, assim. Acho que é a única palavra que pode resumir, porque assim, haja amor. Haja amor. Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor. Mas inclusive eu quero até deixar uma sugestão para vocês aqui do podcast, que é, nós músicos precisamos falar sobre dinheiro, sobre economia de cultura, sobre plano de carreira, sobre isso tudo. A gente tem que tirar esse tabu das nossas costas e do nosso meio. Muito. De que, não, tá tudo bem, não vamos falar sobre isso. Eu acho isso errado, eu já bato nessa tecla há um tempo, já briguei com um amigo por causa disso. Eu acho uma grande besteira, na verdade. Eu acho que isso a gente só perde, a gente se afunda mais, ganha pior, não reajusta, não faz nada porque a gente não fala sobre isso, não se junta e não discute isso. Então, eu tô falando amor porque é muito amor mesmo pelo que a gente faz. A gente se dedica integralmente ao longo da vida, ganha mal, é marginalizado pelo poder público na maior parte do tempo. Especialmente agora, e continua fazendo um negócio. Ou seja, é muito amor pelo que a gente faz, assim. Não tem outra palavra. Então, acho que é isso. Uma palavra, amor. Tem mais uma coisinha, João. Essa é a última parte. Complete a letra da música. E eu sinto o coração nos dedos, passeando em calma, afugentando os medos que residem na alma. E deixa-me envolver pelo braço do meu violão. É isso aí. E o peito meu, fibra por fibra, apaixonado vibra, comprei bordão, e aí que eu sinto a mão de Deus na minha mão. É isso, né? Isso. Os 7 cordas de Rafael Rabelo e Paulo César Ferreira. Maravilhoso. João, muito obrigado. Queria te agradecer muito por ter topado bater esse papo com a gente. A gente fica muito feliz pelo privilégio do encontro. Tenho certeza que o Ney compartilha desse sentimento. Sem dúvida. Pra mim, foi um grande aprendizado essa conversa também. Sempre sai maior de cada episódio que a gente grava e eu sou muito feliz por estar nesse projeto e falar agora pra você também, falar dos seus projetos atuais, chamar a galera pra te seguir nas redes, acompanhar o que você tá fazendo. Este momento é seu. Legal, muitíssimo obrigado pelo convite, foi um prazer enorme bater esse papo aqui com vocês, também muito aprendizado, acho que essas trocas são sempre muito ricas. Bom, eu tô preparando um álbum solo novo, vou gravar umas coisas inéditas, tem 2 choros inéditos do Paulinho da Viola, tem uma peça que o Sérgio Assad escreveu pra mim, tem algumas
algumas coisas minhas. Devo gravar no primeiro semestre de 2021. Tenho trabalhado com alguns artistas, gravei esse último álbum da Maria Bethânia, tenho desenvolvido trabalho em duo com Cristóvão Bastos e tenho feito algumas coisas solo, né? Esse momento de pandemia é muito difícil, a gente tá parado, né? Assim, de recital, de concerto e tal, mas é mais ou menos isso que eu tenho feito. Eu tô à frente da coordenação de uma área cultural dentro de um instituto chamado IRI, que é um instituto mais ligado à política e outros assuntos que não a cultura, e eles estão abrindo um braço lá de cultura lá dentro, outro de direitos humanos, enfim, estão expandindo um pouco a área de atuação. Eu tô coordenando a parte de cultura lá dentro, tô coordenando a abertura de um selo dentro de uma editora também, uma editora chamada Contracorrente, e esse selo especializado em música chamado Dissonante, que a gente vai lançar algumas coisas, não só partituras, mas songbooks, biografias, essas coisas eu também tô ajudando nessa coordenação. E é isso, tentando me virar, não só tocando, expandindo as coisas, porque é importante a gente atuar em diferentes frentes, especialmente num lugar que a gente está tão desamparado do Estado e de outras iniciativas. Então acho importante a gente ter representantes da nossa classe atuando em diferentes lugares. E porque também a gente ganha muito mal como músico, também por causa disso. A gente tem que fazer outras coisas, tá? Quero deixar isso bem registrado. Ótimo, muito, muito bom tocar nesse assunto. E quem quiser acompanhar as atualizações, como é que é o seu @ nas redes sociais? É João Camareiro. Camareiro não tem I, apesar da mão coçar, quando a gente vai escrever, não tem, é Camareiro. Uma pronunciação mais espanhola, uma coisa mais hispanohablante. Exato, é daí mesmo. E estou nas mídias todas não, porque são muitas, mas eu tô no Facebook e no Instagram. Tô em só 2. Já tá de bom tamanho. E as minhas coisas, tem coisa no YouTube, no Spotify, tá por aí. A galera vai procurar com certeza. E também não deixem de seguir-nos nós, apresentadores desse podcast, @Caetano Brasil, @Ney com Y, Souza com Z, Neto. Também gosto de deixar clara essa grafia aqui, pra não ter erro. E a gente vai se despedir agora, ouvindo o João Camareiro maravilhoso, e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Beijo grande, gente. Obrigado. Muito obrigado, beijão. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.
Se quiser, eu posso fazer. Vai lá, Caetano. Mar ou montanha? Biscoito ou bolacha? Samara Felipe ou Nives Telmo?